Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Transporte através do núcleo celular. O núcleo celular é uma organela responsável pelo controle da célula. Vamos ver algumas características funcionais e básicas do núcleo. O núcleo é envolto por uma dupla membrana, a membrana nuclear. A figura ao lado mostra um núcleo associado com uma outra organela chamada de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso já foi discutido em videoaulas anteriores. Essa organela é responsável pela síntese de proteínas. O núcleo que está associado ao retículo endoplasmático rugoso, ele é formado por uma dupla membrana. E esta dupla membrana separa o núcleo em relação ao citoplasma. Além disso, abriga alguns materiais no interior do núcleo. Assim, o núcleo é o local da célula onde abriga o material genético. Considerando uma célula humana saudável, existem 46 cromossomos no interior de cada núcleo. Sendo desses 46 cromossomos, 23 provindos da mãe e 23 provindos do pai. Obviamente, nós estamos considerando uma célula saudável. Existem patologias onde o número de cromossomos ele pode aumentar ou diminuir. Nós não vamos falar dessas variações dos números de cromossomos nesta videoaula. Deixaremos esse assunto para o futuro. Além disso, o interior do núcleo ele é preenchido por um líquido gelatinoso rico em uma lipoproteína. Este líquido é o nucleoplasma. Então perceba, toda célula é preenchida por líquido. A maior parte da célula está preenchida pelo citoplasma. Já o núcleo também possui o líquido, que é o nucleoplasma. Além disso, no interior do núcleo, existe uma massa densa, chamada de nucléolo. Perceba na figura o nucléolo em destaque no interior do núcleo. O que é o nucléolo? O nucléolo é um corpúsculo denso responsável pela produção de ribossomos e também de RNA ribossômico. Os ribossomos são estruturas que vão participar da síntese de proteínas no citoplasma de uma célula. Esse assunto também nós vamos detalhar em outras videoaulas. E o que nós vamos falar nesta videoaula está relacionada com os poros formados pela dupla membrana que forma o núcleo celular. Assim, esses poros permitem a comunicação e a intensa troca de materiais entre o núcleo e o citoplasma da célula. Veja o que acontece. Na outra figura, no outro slide, a gente vai ver com detalhes a formação de um poro na membrana do núcleo da célula. Mas, conforme foi dito anteriormente, o núcleo ele é envolto por uma dupla membrana. Essa dupla membrana ela se encontra em determinados pontos. A união da membrana externa com a membrana interna do envoltório nuclear forma uma pequena abertura que é preenchida por uma série de proteínas. Esta abertura é o que nós chamamos de poro nuclear. Falando ainda do núcleo, é importante saber que, dependendo do tipo celular, há variação na quantidade de núcleos. Por exemplo, uma hemácia, que é uma célula sanguínea responsável pelo transporte de gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono, não apresenta núcleo. Isto considerando a fase adulta de uma hemácia. No local do núcleo, por outro lado, existe uma grande depressão central. Em hemácias jovens, o núcleo está presente. Mas veja que interessante, se nós pegarmos outras espécies, tais como as aves, esses organismos, sim, eles apresentam núcleo celular em suas hemácias adultas. De forma oposta, uma célula muscular ela é polinucleada. Isso quer dizer que, nas células musculares, existem mais de um núcleo em cada célula.
E, para a maioria das células, tais como os glóbulos brancos, existe apenas um núcleo. Normalmente, este núcleo localiza na região central de uma célula, embora ele possa ser um pouco excêntrico, ou seja, fora do centro, em determinados tipos celulares. Em suma, existem células que não apresentam núcleo, pelo menos na fase adulta, tais como as hemácias. Para a maioria das células, existe um único núcleo e há exemplos de células que possuem mais de um núcleo, tal como a célula muscular. Vamos ver agora essa figura mostrando a estrutura de um núcleo. Já vimos que o núcleo ele é delimitado por uma dupla membrana. Este envoltório nuclear ele está esquematizado nessa ilustração e o mesmo envoltório nuclear pode ser observado nesta microfotografia. Esta microfotografia mostra a membrana externa do envoltório nuclear, a membrana interna do envoltório nuclear e no ponto onde ocorre a união entre a membrana externa com a membrana interna, forma-se uma abertura. Esta abertura é o poro nuclear. Neste poro nuclear, ocorre a passagem controlada de produtos de dentro do núcleo para fora do núcleo, tal como de produtos de fora do núcleo para dentro do núcleo. Nesta videoaula, nós vamos ver como ocorre a passagem de algumas proteínas do lado de fora do núcleo para dentro do núcleo e também do lado de dentro do núcleo para o lado de fora do núcleo. Vamos ver o arranjo de um poro nuclear. A figura demonstra uma célula típica e no centro da célula um núcleo celular. A figura abaixo mostra uma ampliação da figura superior, dando agora destaque para o poro nuclear. Perceba que no interior do núcleo localiza um corpúsculo denso, chamado de nucleolo, e além disso, o material genético em forma de DNA dentro do núcleo. Vamos ampliar um pedacinho do poro nuclear e ver alguns detalhes. Esta figura representa um esquema de um poro nuclear. Veja, esta região superior corresponde à membrana externa do envoltório nuclear. Por sua vez, esta outra região corresponde à membrana interna do envoltório nuclear. Acima corresponde à região do citoplasma e, por sua vez, abaixo corresponde ao interior do núcleo. No ponto de junção entre a membrana externa e a membrana interna, forma-se um poro, que é o poro nuclear. E este poro nuclear ele é composto por diversas proteínas. O conjunto dessas proteínas que permite o trânsito de produtos do interior para o exterior do núcleo, assim como o trânsito de produtos do exterior para o interior do núcleo. Vamos ver agora algumas características funcionais do poro nuclear. O poro nuclear ele permite a passagem de moléculas pequenas, normalmente abaixo de 60 kilodaltons. Além disso, participa da orientação de produtos do lado citoplasmático para o lado nuclear e também orienta a passagem de produtos do lado nuclear para o lado citoplasmático. Como este poro ele é pequeno, permite a passagem de moléculas extremamente pequenas, o núcleo também ele participa do aprisionamento de produtos entre as faces citoplasmáticas e também a face celular. Isso quer dizer que alguns produtos eles não conseguem sair do citoplasma e simplesmente ganhar o interior do núcleo. E outros também não conseguem sair do núcleo e ganhar a face citoplasmática. Isso porque o poro nuclear ele é extremamente pequeno.
Vamos ver agora especificamente como ocorre o transporte através do poro nuclear. O primeiro fenômeno que nós vamos ver seria a importação. O que é a importação? É o transporte de produtos do citoplasma para o interior do núcleo celular. Vejamos como isso ocorre. Para a importação de proteínas, existe uma região da proteína que vai ser importada chamada de NLS, ou seja, sinal de localização nuclear. Este sinal de localização nuclear ele é formado por uma sequência específica de aminoácidos. E esta sequência específica de aminoácidos é importante para reconhecer receptores de importação. Esses receptores de importação são proteínas chamadas de importinas. Então veja bem, na proteína que vai ser importada, ou seja, aquela proteína que está do lado citoplasmático, que precisa ganhar o interior do núcleo, existe uma sequência de aminoácidos específicos chamadas de NLS, sinal de localização nuclear. O que essa sequência específica de aminoácidos faz? Ela vai ser reconhecida por proteínas chamadas de importinas, que vai auxiliar o trânsito da proteína localizada no citoplasma para o interior do núcleo. Vejamos na figura como isso acontece. Suponhamos que esta proteína em específico precisa ser translocada do citoplasma para o interior nuclear. Esta proteína possui uma região de aminoácidos específicos chamada de NLS, sinal de localização nuclear. Esta região específica ela vai ser reconhecida por proteínas chamadas de importina. Vejamos na próxima figura a interação entre a importina com o NLS. Veja, a figura inferior mostra agora a proteína que será importada em associação com a importina. Esta associação permite que ocorra o translocamento da proteína a ser importada do citoplasma para o interior do núcleo. Vejamos nesta figura o que aconteceu. Após a ligação entre a proteína com a importina, este complexo proteico foi translocado até o poro nuclear. No poro nuclear existe um sítio catalítico específico que vai reconhecer a proteína que será importada. Uma vez que a proteína foi reconhecida, ela será translocada para o interior do núcleo, conforme mostra a figura inferior. Este é o processo de importação, o transporte de uma proteína do citoplasma celular até o interior do núcleo. Neste momento, perceba que a proteína importada ainda está em associação com a importina. Contudo, isso precisa ser quebrado. Para isso, entra em ação uma molécula chamada de RAN-GTP. O que essa RAN-GTP faz? A dissociação da importina com a proteína que foi importada. Vamos ver o que acontece. Com a ligação do RAN-GTP à importina, vai ocorrer a dissociação desse complexo proteico que foi formado entre a proteína e a importina. E esta separação agora do RAN-GTP e da importina faz com que esta estrutura retorne para o núcleo celular, deixando livre a proteína que foi importada no interior do núcleo. E, de forma semelhante, a importina vai ser reconhecida por um sítio catalítico contida no interior da proteína que forma o poro nuclear. Uma vez que ocorreu o reconhecimento da importina na proteína do poro nuclear, esta importina,
juntamente com o RAN-GTP, será translocada do interior do núcleo para o citoplasma. E no citoplasma, perceba o que acontece. A dissociação da importina com a RAN-GTP e, ao mesmo tempo, a RAN-GTP ela vai ser hidrolisada. A hidrólise da RAN-GTP vai formar dois compostos, RAN-GDP e fosfato inorgânico. Então, no citoplasma, ocorreu a hidrólise do RAN-GTP. Essa hidrólise promoveu a formação de dois produtos, a RAN-GDP mais o fosfato inorgânico. Este foi o mecanismo de importação, o transporte de proteínas do citoplasma para o interior do núcleo celular. Contudo, existe também o oposto, ou seja, o transporte que permite a passagem de proteínas do interior do núcleo para o interior do citoplasma. Nesse sentido, o núcleo vai exportar essas proteínas. A exportação, então, é o transporte de produtos do interior do núcleo para fora do núcleo. Veja que o mecanismo é muito semelhante ao que nós já estudamos na importação. Na exportação, existe na proteína a ser exportada um sinal de exportação nuclear, ou seja, um NES, sinal de exportação nuclear. O NES ele também é formado por uma sequência específica de aminoácidos. E da mesma maneira, esses aminoácidos serão reconhecidos por proteínas chamadas de exportinas. Vejamos na figura como ocorre o processo de exportação através do poro nuclear. Nesse sentido, a proteína que será exportada está localizada no interior do núcleo. Esta proteína possui uma região específica chamada de NES. O NES é uma sequência específica de aminoácidos que vai ser reconhecido por proteínas específicas chamadas de exportinas. Na próxima figura, mostra a associação entre a proteína que será exportada com a exportina. Após essa ligação entre a exportina com a proteína que será exportada, vai acontecer a translocação dessa proteína até as proteínas que formam o poro nuclear. No poro nuclear, a proteína que será exportada de novo, ela vai ser reconhecida por um sítio catalítico. Perceba que ainda está em associação com a exportina. Uma vez reconhecida a proteína, esta será translocada do interior do núcleo para o citoplasma, chegando, portanto, a proteína que foi exportada mais a exportina. O que vai acontecer? A mesma coisa que nós já vimos em slides anteriores. Com a chegada da proteína que foi exportada mais a exportina, esta exportina ela perde a sua função. Neste sentido, ela vai ser liberada da proteína que foi exportada pela RAN-GTP. Assim, ocorre a associação da RAN-GTP com a exportina. A RAN-GTP vai liberar energia que permite a dissociação da exportina com a proteína que foi exportada. Nisso, essa associação é quebrada, liberando a exportina, e ao mesmo tempo vai acontecer a hidrólise do RAN-GTP, formando novamente RAN-GDP mais fosfato inorgânico. Vamos ver uma animação do fluxo de proteínas no núcleo celular. A figura mostra uma célula e o seu núcleo. No núcleo existe o nucleolo em seu interior, o nucleoplasma, que é o líquido que preenche o interior do núcleo, assim como o material genético, no caso da espécie humana, 46 cromossomos. Vamos aumentar a figura, dando destaque para o poro nuclear.
O poro nuclear ele é formado pela união entre a membrana externa e a membrana interna do envoltório nuclear. Este poro permite a passagem controlada de alguns produtos. Essa passagem pode ser do sentido de dentro para fora do núcleo, ou seja, a exportação, e também do lado de fora para o lado de dentro do núcleo, neste caso, a importação. Vamos ver em destaque um poro nuclear. O poro nuclear ele é preenchido por um conjunto de proteínas específicas. A formação do poro nuclear se dá pela união entre a membrana externa e a membrana interna do envoltório nuclear. Essas duas membranas unidas formam um espaço preenchido por proteínas. E essas proteínas são importantes para a orientação de produtos entre as faces do núcleo celular. Vamos alterar a visão de um poro nuclear. Veja que algumas proteínas formam um orifício em seu interior. Este orifício é o poro nuclear, cuja função, como já foi dita várias vezes, seria permitir o fluxo de produtos entre o lado interno e externo de um núcleo celular. Vejamos agora como ocorre o processo de importação. A importação seria o transporte de proteínas do lado citoplasmático para o interior do núcleo. A proteína que será importada possui uma região específica chamada de NLS. Essa região é formada por aminoácidos específicos, cuja sua função é reconhecer proteínas chamadas de importinas. A associação entre a importina e a proteína que será importada faz a translocação desta proteína até o poro nuclear. No poro nuclear, a proteína será reconhecida por um sítio catalítico específico e, a partir desse momento, conduzida do citoplasma para o interior do núcleo. Este é o processo de importação. Uma vez que a proteína foi importada, a importina ela vai dissociar da região conhecida como NLS. Essa dissociação ocorre com o auxílio da RAN-GTP. A RAN-GTP agora liga a importina, libera energia e esta energia é responsável pela dissociação da importina com a proteína que foi importada. Veja que a importina vai ser reconhecida por um sítio catalítico localizado no interior das proteínas que compõem o poro nuclear. Uma vez reconhecida a importina, ela será translocada novamente para o citoplasma. Neste momento, o RAN-GTP vai ser hidrolisado, formando RAN-GDP mais fosfato inorgânico. De forma oposta, porém semelhante, ocorre também a exportação de proteínas. A exportação é a translocação de produtos do interior do núcleo para o citoplasma. A proteína que será exportada possui uma região específica chamada de NES, que também é formado por uma sequência específica de aminoácidos. O NES tem como função reconhecer proteínas chamadas de exportinas. Veja que, uma vez que ocorre a associação entre a exportina com a proteína que será exportada, esse complexo proteico será conduzido até o núcleo celular. No núcleo celular, essas duas proteínas serão reconhecidas por um sítio catalítico específico e, uma vez reconhecida, essa proteína, juntamente com a exportina, será translocada
do interior do núcleo para o citoplasma. Este mecanismo compreende a exportação nuclear, o transporte de proteínas do interior do núcleo para o citoplasma. Uma vez que a exportina exerceu a sua função, vai novamente chegar uma outra molécula de RAN-GTP. Esta RAN-GTP liga à exportina, libera energia que vai ser suficiente para desassociar a exportina da proteína que foi exportada. Uma vez que a exportina foi desassociada de sua proteína, ocorrerá a hidrólise do RAN-GTP, formando RAN-GDP mais fosfato inorgânico. Vamos rever a animação do fluxo de proteínas no núcleo celular. Vamos ver os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Núcleo celular. O núcleo celular é uma organela circundada por uma dupla membrana. O núcleo celular tem como função abrigar o material genético celular que é banhado pelo nucleoplasma. Lembra que o nucleoplasma é um líquido rico em lipoproteína que preenche o interior do núcleo celular. E além disso, o núcleo controla a atividade celular. Poro nuclear é o local de fusão entre a dupla membrana, a membrana externa e a membrana interna que forma o envoltório nuclear. Este poro nuclear tem como função orientar o fluxo de moléculas entre o lado intranuclear e citoplasmático. Sinal de localização nuclear, NLS, é uma sequência específica de aminoácidos contida em determinadas proteínas. Esse NLS ele permite a importação de proteínas, a passagem de proteínas do lado citoplasmático para o interior do núcleo. Importina. A importina é uma proteína que reconhece o NLS e orienta o trânsito do complexo proteico para dentro do núcleo celular. Sinal de exportação celular, NES, é uma sequência específica de aminoácidos contida também em determinadas proteínas. Exportinas são proteínas que reconhecem o NES e orientam o fluxo de determinadas proteínas do interior nuclear para o citoplasma. Assim, o NES é aquela sequência de proteínas que vai permitir a exportação, o fluxo de proteínas do interior nuclear para o citoplasma. RAN-GTP é uma GTPase, uma enzima responsável pela energia necessária para a ação tanto das exportinas quanto das importinas. Esse foi meu vídeo a respeito da funcionalidade dos poros nucleares. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Se chegou até aqui, por favor, deixe um like e se não for inscrito, se inscreva no canal. Aguarde que em breve teremos mais vídeo ainda nessa playlist. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.